Bem, pessoal, vamos lá, dando sequência aí, tá? Falar agora de posição relativa entre duas circunferências. E aí o número de possibilidades aumenta um pouquinho e a quantidade de informações que vem também aumenta um pouquinho. Então, eu vou imaginar basicamente duas circunferências, tá? E vou fazendo um movimento entre as duas até chegar no último caso. Então, o movimento em que elas estão mais afastadas, vamos dizer assim, é a posição em que elas são exteriores. Então, basicamente, eu tenho a circunferência aqui C1, tá vendo? De centro a 1, e a circunferência aqui O2, de centro a 2. Elas são exteriores. O que vai caracterizar das circunferências exteriores é quando a distância entre os centros é maior que a soma dos raios, tá vendo? Então, o tamanho do segmento 1 O2, que é o segmento que liga os dois raios, os dois centros, perdão, é maior que a soma dos raios, né? Quando eu tenho duas circunferências exteriores, tem quatro tangentes comuns, tá vendo? Eu tenho de vermelho aqui as tangentes comuns externas e tem de preto as tangentes comuns internas, beleza? Também tem as sequências tangentes exteriores, quando elas têm um único ponto em comum, tá vendo? O que vai caracterizar as sequências tangentes exteriores? É quando a distância dos centros é exatamente a soma dos raios. Duas sequências tangentes exteriores vão possuir três tangentes comuns, duas externas e uma única interna. No caso da tangente comum interna, que é reta T3, acaba sendo perpendicular à linha dos centros. Eu tenho duas sequências secantes, né? Basicamente, o que vai caracterizar é pelo fato da distância entre os centros, né? Formar um triângulozinho aqui, tá vendo? Em que um dos lados mede R1, o outro lado mede R2. O que a gente faz basicamente é aplicar a desigualdade triangular. Um lado é sempre menor que a soma dos outros lados. Então, O1, O2 é sempre menor que R1 mais R2 e maior que a semidiferença também. Quer dizer, menor que a diferença. Perdão. Nesse caso, eu tenho apenas duas tangentes, né? São tangentes externas, tá vendo? Tem um T2, mas eu tenho aqui uma secante comum interna. Tá vendo esse carinha aqui? Que vai acabar sendo perpendicular também à linha dos centros. Beleza? Vou continuar passando pelos casos, né? O próximo caso, né? E tá vendo que eu estou aproximando essa circunferência? Tá, mas antes de continuar aproximando, tem um caso aqui que são as circunferências ortogonais. Eu vou dizer que duas circunferências são ortogonais quando elas são secantes, tá vendo? E os raios são perpendiculares. Aqui no caso eu tenho duas circunferências ortogonais secantes, tá vendo? Elas têm dois pontos em comum, mas elas são secantes com uma peculiaridade, é o fato dos seus raios serem perpendiculares. Sendo os raios perpendiculares, O1 a O2 forma um triângulo retângulo, então eu tenho uma informação um pouquinho mais forte do que a das secantes, né? Que nas secantes, a distância entre os centros é menor que a soma dos raios e maior que a diferença dos raios. Nas sequências ortogonais, vale Pitágoras. Então, a distância entre os centros ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos raios. Tangentes interiores, né? Elas têm aqui um ponto em comum, né? É quando a distância entre os centros vale exatamente a diferença entre os raios. Interiores é quando elas não têm ponto em comum, e a distância entre os centros é menor que a diferença entre os raios. Por último, a gente tem as circunferências concêntricas, quando os centros coincidem. Tá? Então, duas circunferências são concêntricas quando os seus centros coincidem. Beleza? Vou parar por aqui. Já vou deixar aqui engatilhado. O próximo assunto são ângulos na circunferência. Ok, pessoal? Um abraço. Até daqui a pouco.